Oi, gente. Hoje nós vamos continuar discutindo o afastamento do Marco Antônio Villa, trazer alguns esclarecimentos no vídeo de hoje e também as falas do Frota e do Felipe Neto sobre o assunto. Então a gente tem muito sobre o que falar acerca desse afastamento, inclusive já alguns esclarecimentos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e filosofia popular às sextas-feiras. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere apoiar a gente no Apoia-se. Pois bem, gente, o vídeo de ontem, né, teve um certo alcance, aí, passou de 22 mil visualizações, já deve estar em 23 mil visualizações. E muita gente, infelizmente, não presta atenção em símbolos. O título do vídeo tem uma interrogação, o que indica uma pergunta, uma possibilidade de uma dúvida. E você teria que ver o vídeo para ver o que é que eu respondo. E eu trato a possível demissão do Marco Antônio Villa como um rumor, com algo que pode ser verdade, como pode não ser. Eu não afirmei. Então toda pessoa que nos comentários me chamou de mentiroso, ela passa por idiota, por imbecil, enfim. Fica meio ridículo você chamar uma pessoa que não afirmou nada, que estava, na verdade, refletindo sobre uma possibilidade, de mentiroso. Quer dizer, quando você faz isso, fica meio ridículo para você. Parece que você não presta atenção nos sinais gramaticais, parece que você não presta atenção no vídeo que você comentou. Quer dizer, fica uma coisa realmente muito complicada. Eu em nenhum momento afirmei que Marco Antônio Villa foi demitido, nem afirmei que Paulo Henrique Amorim, um outro vídeo meu muito visualizado, foi demitido. Eu levantei essa hipótese, levantei motivos porque poderia ser verdade e analisei essa questão. Foi isso que eu fiz, não é? Mas infelizmente, na internet as pessoas não prestam muita atenção nesses detalhes, não é? Pois, depois de eu ter feito o meu vídeo, nós tivemos mais informações de que ele foi afastado por 30 dias e ele foi comunicado pelo vice-presidente da empresa, José Carlos Pereira. E o Marco Antônio Villa desmentiu a Jovem Pan de que ele estaria de férias. Ou seja, ele, Villa, aí sim, sinalizou que a Jovem Pan provavelmente estava mentindo sobre o seu status de estar de férias. Então, se ele não estava demitido, eu acho que a probabilidade dele ser demitido aumenta, uma vez que ele desautorizou a Jovem Pan. Então, isso é meio que evidente, depois do que ele fez, agora aumenta. Mas ele não está necessariamente demitido, assim como eu não afirmei isso no meu vídeo anterior. Então, enfim, quem disse que eu menti ou que era fake news, são pessoas com nível de atenção extremamente baixo e que eu apenas lamento a existência desse nível de atenção baixo. Agora, seguindo sobre a questão, duas pessoas resolveram fazer comentários sobre o fato, o Frota e o Felipe Neto, e eu vou trazer aqui os comentários porque eles são interessantes. O Frota, para quem tiver esquecido, quem é mesmo o Frota? A gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos... Eu estou brincando, claro, porque o Frota também foi ator. Antes de ser ator pornô, foi ator da Globo. Participou até de algumas séries interessantes no passado, não é? Mas o Frota é uma figura meio que curiosa, para não dizer bizonha, da política brasileira. E ele resolveu comentar, e a forma como ele comentou foi interessante. Ele foi ao Twitter e disse: Marco Antônio Villa é afastado da Jovem Pan sem maiores explicações. Villa é atualmente, na opinião do Frota, o melhor comentarista político e com um detalhe verdadeiro. Já começou a censura? Vão controlar a imprensa? Quem fazia isso era o PT sujo. Espero que o Villa volte. Escreveu Frota no Twitter. Acho interessante porque o Frota está acusando o governo Bolsonaro de censura, sendo que também a gente não sabe se o Bolsonaro pediu ou não pediu a demissão do Marco Antônio Villa. Existem algumas evidências que sugerem que pediu, a emissora diz que não pediu, mas a gente já viu que a Jovem Pan não é muito confiável, e o Marco Antônio Villa diz que não sabe, o que aliás é compreensível, ele não teria exatamente como saber se Bolsonaro pediu ou não pediu
a sua demissão, o seu afastamento, sendo que esse afastamento pode se converter depois em demissão, uma vez que basta que o contrato não seja renovado. Ele, como ele mesmo disse, ele é PJ, né? Ele é contratado como se fosse empresa na Jovem Pan, e ele pode ser simplesmente ter o contrato não renovado, o que de certa forma efetivaria uma demissão sem rescisão contratual, né? No sentido de que ele não mais trabalharia na Jovem Pan. Pode ser que ele volte a trabalhar na Jovem Pan. Esse é um cenário ainda extremamente incerto, não é? E não é porque eu acredito mais no Marco Antônio Villa do que na Jovem Pan que eu gosto do Villa. Aliás, aqui no canal eu já fiz diversos vídeos criticando duramente a hipocrisia do Villa. O Villa tem falas extremamente complicadas, dizendo que o Bolsonaro é nazista, e depois criticando gente que chamou ele de neofascista. Quer dizer, o Villa é uma figura que é extremamente curiosa, para dizer o mínimo, né? E incoerente em vários aspectos. Mas o Felipe Neto, que é um youtuber muito conhecido, né, também resolveu ir para o Twitter e dar uma pancada. E diz o Felipe Neto: não é surpresa para ninguém que a Jovem Pan está de 4 para o governo Bolsonaro, como um cãozinho dócil e adestrado. Os que tentam resistir são afastados, já os que seguem a cartilha ganham destaque. A Jovem Pan ainda vai amargar essa decisão por muitos anos. E o Felipe Neto está, na verdade, fazendo uma conclusão sobre uma coisa que eu já vinha apontando aqui no canal há algum tempo. Ou seja, vamos lembrar o histórico, como eu lembrei no meu vídeo anterior. Eduardo Moreira começou a fazer críticas ao sistema bancário, à ideologia neoliberal, que o pessoal da Jovem Pan subscreve a ela. Chame neoliberal, chame liberal, chame ultraliberal. O nome não é muito importante. A diminuição do papel do Estado na interferência na economia e na garantia de direitos sociais. O Eduardo Moreira começou a criticar duramente essa perspectiva e foi demitido. E ele foi, enfim, ao YouTube. Isso acabou gerando, inclusive, uma entrevista com o Eduardo Moreira aqui no canal, que eu sugiro que vocês assistam. É uma das minhas melhores entrevistas sobre questões econômicas e sobre o Brasil no momento atual. Eu tenho na sessão de diálogos várias entrevistas que eu considero muito boas, então eu sugiro que vocês assistam essa. Tivemos também a demissão do Marcelo Madureira. Marcelo Madureira, só lembrar, ele assinou um documento contra Bolsonaro pela democracia, que identificava Bolsonaro como uma ameaça à democracia, e pouco tempo depois ele também foi demitido. O Joel Pinheiro tinha críticas ao conteúdo da Jovem Pan. Eu já fiz um vídeo explicando isso aqui no canal, que a crítica do Joel Pinheiro é diferente da crítica da Vera, do Andreasa e de outras pessoas que têm críticas ao governo Bolsonaro. A crítica da Vera e do Andreasa e de outros que são mais simpáticos ao PSDB é uma crítica do tipo: o governo Bolsonaro está sendo incompetente em implantar a agenda liberal e por isso ele merece críticas. O Joel fez algo além disso. O Joel criticou o conteúdo de pessoas que apoiam o bolsonarismo, como Olavo de Carvalho e outros, e aí o Joel Pinheiro também foi demitido, o que me indica que há um alto grau de probabilidade. Isso é diferente de afirmar pessoas que ficam postando aqui no YouTube chamando os outros de mentirosos. Falar de probabilidades é analisar a situação, não é afirmação. Então não é uma mentira quando você faz análise. A análise pode estar incorreta. E para isso você pode trazer evidências. Mas a minha análise sugere que o mais provável é que o Joel tenha sido demitido porque ele estava fazendo uma crítica de conteúdo à ala olavista do governo Bolsonaro. E agora, mais recentemente, nós tivemos o Marco Antônio Villa, que também estava fazendo críticas à ala olavista, mas desfrutava de mais prestígio na emissora, por isso, no momento inicial, havia sido poupado. Foi afastado por 30 dias, justamente, provavelmente, por causa dessas críticas. Claro que não dá para saber com certeza, isso é óbvio. Mas a gente, quando está fazendo análise política, muita coisa a gente não tem como saber com certeza. Então a gente pega as evidências, a gente pega o histórico da empresa, a gente faz uma análise em cima disso, e aí a gente levanta o que é mais provável. Como a Jovem Pan
tem se provado uma defensora que está colocando cada vez mais nos postos chaves, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, pessoas que são submetidas, são subordinadas à ala bolsonarista, isso sugere ou dá a sensação que o mais provável é que críticos ferrenhos do governo, mesmo aqueles do campo da direita, mesmo aqueles que são mais críticos ainda do PT, como Marco Antônio Villa é, também serão descartados ou afastados, ou sua participação diminuída. O Marco Antônio Villa não gostou de ter sido afastado. Ele mesmo disse isso, não é? O que é, aliás, compreensível. E isso também não diminui em nada todas as críticas que eu fiz ao Villa. O fato dele ter passado por esse afastamento agora não muda a minha opinião sobre os equívocos que ele cometeu no passado e declarações desastrosas que ele deu no passado. Eu não me esqueço do papel que ele assumiu durante o processo eleitoral. Eu não me esqueço disso e não é questão de perdoar ou não perdoar, porque não é uma questão cristã, não é essa a questão. A questão é não esquecer politicamente para não repetir os mesmos erros no futuro. Então, pessoas que se prestaram a esse papel, como Marco Antônio Villa, como Reinaldo Azevedo e outros, entendeu? Eles podem até eventualmente ter alguns acertos, mas a gente não deve esquecer, não. A gente tem que analisar cada coisa, e cada declaração e cada posicionamento de forma específica e levar em conta também o conjunto da obra, não é? E, aliás, o conjunto da obra do Reinaldo Azevedo é diferente do conjunto da obra do Marco Antônio Villa, porque o Reinaldo Azevedo, você pode ter críticas duras pela afiliação dele em determinado momento ao olavismo, coisa que não tem no Villa, mas, por um outro lado, existe mais coerência quando ele analisa o processo do impeachment, por exemplo, a coerência que a gente não vê na análise do Marco Antônio Villa. Então, cada caso é um caso. Temos que analisar, não é? Enfim, acho que esse vídeo ajuda a deixar algumas coisas mais claras. Eu fico muito incomodado, gente, quando as pessoas não entendem a diferença entre fazer uma afirmação factual e fazer uma análise política baseada em probabilidades. Enfim, isso é absolutamente lamentável, mas aqui no YouTube eu acho que eu vou ter que ficar acostumado a ter que lidar com esse tipo de desconhecimento sobre o que é fazer análise política, né? Porque a gente está lidando com muitas pessoas que infelizmente não estão acostumadas com isso e veem a realidade de forma maniqueísta, bem, mal, certo, errado, verdade ou falso, não sabem o que é análise de probabilidades ou não pensam que alguém está fazendo isso. Sempre tratam dessa forma mais tosca, mais rasteira, né? Enfim, contra o anti-intelectualismo, contra a anti-ciência que a gente vai lutando, e essa é uma outra dimensão, né, da falta de educação política do nosso povo. E a gente fica na torcida para que, com canais do YouTube como o nosso, que tem outros, né, como o do Carlito Neto, historiador, que é parceiro nosso, que esse tipo de coisa vá diminuindo, né? Vamos torcer. Um abração, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. E considere se tornar um apoiador. Vai ter um link no comentário destacado no início dos comentários, que tem um link lá para o nosso apoio. Tá certo, então? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.